você vai ter aí a primeira escola, a primeira teoria tratada por Bourdieu e Passeron, que são os autores da reprodução, aqueles que são responsáveis pela teoria da violência simbólica. Então você viu Bourdieu e Passeron, você já pode pensar aí em violência simbólica. Vamos lá então. Bourdieu e Passeron vem falando o seguinte, pessoal. Esse processo de violência simbólica é um processo educativo que vai se basear na ação pedagógica. É na ação pedagógica que vai se manifestar a violência simbólica, tá certo? Ou seja, por meio da manifestação integral da violência simbólica, ou seja, a ação pedagógica vai ser responsável por essa manifestação integral da violência simbólica. A ação pedagógica vai ser o meio pela qual as instituições de ensino subjugam o sujeito e sua individualidade, e a ação pedagógica vai ser aquela responsável por agir em conformidade com as noções pré-estabelecidas do pensamento ou cultura dominante. Então, aqui fala o seguinte, olha, o fazer pedagógico, a ação pedagógica, o ato educativo é aquele que vai reproduzir a cultura dominante, aquela responsável pela reprodução da cultura dominante. Vai ser aquela responsável em todos os aspectos de contribuir para a manifestação dessa violência simbólica. É no fazer pedagógico, na ação pedagógica, que Bourdieu e Passeron vai ali denunciar esse aspecto da violência simbólica. Vamos comigo então, pessoal. O que é violência simbólica? Vem comigo para a tela. Violência simbólica é o mecanismo utilizado de forma sutil por classes dominantes a fim de legitimar crenças e comportamentos e tradições. Então vamos lá, pessoal. O que é violência simbólica? Violência simbólica é toda a ação que é dentro do fazer pedagógico, dessa ação pedagógica, que vai simplesmente reproduzir comportamentos, crenças, culturas da classe dominante dentro da escola pública. Então, o currículo, você vai ter o currículo justamente sendo criticado dentro desse aspecto. O currículo sendo um instrumento muito poderoso para que possa inculcar na mente dos dominados essa cultura, essas crenças, esse comportamento e essas tradições da classe dominante e fazendo com que eles se assujeitem a esse tipo de dominação. Vem comigo agora. Nós temos aqui o seguinte, pessoal. Os dominados que vão reproduzir essas estruturas de forma inconsciente e vão inclusive achar interessante, vão tentar mimetizar, pessoal, esses comportamentos, vão tentar imitar esses comportamentos, vão legitimar essa imposição por pensar que são inevitáveis ou mesmo naturais. Então, essa cultura que vem sendo uma cultura que vai ali sendo imposta, legitimada pela escola e imposta pela escola, vai ser tão forte esse tipo de inculcação que os dominados vão pensar, não, é inevitável a gente passar por esse processo ou é natural a gente passar por esse processo. E é tão interessante que esse tipo de atitude, esse tipo de ação, é justamente esse mecanismo, ele vai tentar ser imitado pela classe dominada por achar uma questão de elite, por tentar se tornar uma elite, ou simplesmente por tentar ali fazer parte dessa elite por meio dessa imitação. Então ele vai tentar comprar, consumir aquilo que a classe dominante consome, vai tentar ouvir o que a classe dominante ouve, vai tentar ali participar da cultura que a classe dominante participa, imitando a classe dominante, tentando fazer parte dessa classe dominante, ao passo que vai ali tentar também dominar aqueles que eles pensam que estão abaixo dele. É muito interessante essa questão aí da violência simbólica, que ela tem essa força muito grande aí cultural. Vamos ver então qual é o papel da escola nesse sentido, pessoal. A escola vai ser um dos campos mais eficazes para legitimar essas reproduções dessas estruturas sociais
estratificadas que nós temos aí. Então a escola vai ser onde você vai ter a legitimação dessa cultura, a legitimação dessas estruturas dentro da sociedade, e a sociedade vai reproduzir isso dentro da escola, e a escola vai ali reproduzir isso no seu meio e na própria sociedade. Vamos aí então encaminhar. Você tem aqui, pessoal, o papel do professor dentro da perspectiva da violência simbólica e para legitimar a violência simbólica, isso de acordo com Bourdieu e Passeron, tá certo? Para Bourdieu e Passeron, o professor é o agente mais eficiente nesse processo de reprodução. Ele vai ser legitimado por esse processo de reprodução por causa da sua autoridade pedagógica. Ele vai que é conferida pelo sistema de ensino e reconhecida socialmente. Então ele vai ser legitimado por esse tipo de violência simbólica e ele vai receber, o professor, o título de detentor por delegação dos direitos da violência simbólica, tá certo? Muito importante. O professor também, nesse aspecto, vai trabalhar dentro da perspectiva da sua formação. A formação do professor, pessoal, interessante a gente falar a respeito da formação do professor. O professor hoje é formado para reproduzir esse status quo dentro da escola. Vem comigo para a questão da sua formação. A formação do professor é baseado nessa produção do arbitrário cultural, essa formação homogênea e arbitrária, ou seja, o professor estuda psicologia, filosofia, história da educação, mas quando entra dentro da sala de aula ele vai reproduzir justamente essa perspectiva homogeneizante, essa perspectiva arbitrária cultural, ele vai reproduzir toda a cultura dominante dentro da sua escola, e isso dentro do viés de Bourdieu e Passeron, tá certo, gente? Vem comigo então, vamos lá. Vai ser a sua formação, gente, vai ser ferramenta de ações homogeneizadas e homogeneizantes. Ele vai repetir todos os procedimentos dos seus mestres. Se você observar, o professor, quando vai dar aula, ele vai reproduzir tudo aquilo que ele aprendeu na educação básica e não na sua formação inicial, lá na sua graduação. Então, o jeito de alfabetizar, o jeito de dar aula, essa aula expositiva, a aula tradicional, ele vai reproduzir dentro da sua sala de aula, porque foi assim que ele foi ensinado, foi assim que ele foi educado. E a sua graduação é apenas para que ele possa ser o agente legitimado para que ele possa reproduzir esse tipo de pedagogia ali dominante, tá certo? Dominante na perspectiva de reproduzir um currículo da classe dominante, tá certo? E isso de acordo com Bourdieu e Passeron. Vem comigo agora, nós temos aí, pessoal, a escola vai ter o seu papel de legitimação da violência simbólica. A escola e o sistema de ensino vai ser a ferramenta de manutenção dos paradigmas sociais estabelecidos, passando por cima ou excluindo os diferentes e neutralizando as diferenças. O currículo, gente, vai ser aquele baseado na cultura dominante, tornando a educação um processo de dominação cultural. Volta aqui em mim, por favor. Você vai ter aqui um aspecto muito interessante. Então você vai ter aqui a escola como sendo esse sistema de ensino que vai ser aquele abarcador desses paradigmas sociais estabelecidos, essa ferramenta, e o currículo vai ser essa outra ferramenta que vai ser responsável aí por legitimar essa cultura dominante dentro da escola. Vem comigo então, vamos aqui olhar qual é o papel dos marginalizados, pessoal. Eles vão ser esses grupos ou essa classe de dominados dentro desse aspecto. Os marginalizados socialmente, porque não possuem força material, e os marginalizados culturalmente, porque não possuem força simbólica, ou seja, esse capital cultural. Há uma tentativa de utilizar a educação como instrumento de superação da marginalidade, mas isso é apenas uma ilusão. Importante frisar, pessoal, o Saviani, tratando a respeito dessa teoria crítico-reprodutivista, ele vai dizer, olha, há uma tentativa de se superar essa marginalidade,
mas isso vai ser impossível, porque essa própria tentativa vai ser uma tentativa homogeneizante, vai ser uma tentativa que vai uma tentativa que vai trazer a hegemonia da cultura dominante sobre a cultura dos dominados, e é esse dominado que vai ser justamente esse marginalizado. Perfeito?